Estamos aqui na Central Regional do SAMU de Hortolândia e Sumaré. A gente vai conversar com o Renato, coordenador regional do SAMU, para explicar um pouquinho como que funciona desde a solicitação, quando alguém tem alguma urgência, até o atendimento que o SAMU presta para essas pessoas. Boa tarde, Renato. Boa tarde. A base do SAMU fica aqui em Hortolândia, aqui fica a Central de Regulação das Urgências. Então, toda a ligação de Sumaré e de Hortolândia, que o munícipe faz através do 192, uma ligação gratuita, a ligação cai aqui na Central de Regulação, onde o médico define o grau de prioridade e o tipo de ambulância que vai fazer o atendimento. A base de Hortolândia tem a equipes deles, que é uma UTI, uma viatura de suporte avançado, UTI móvel, e 3 ambulâncias de suporte básico. E a gente tem 2 motolâncias. E Sumaré também tem uma suporte avançado e 3 viaturas de suporte básico. Então, depois que o médico determina o tipo de ocorrência e a viatura, a ligação ou o atendimento é transferido via rádio para que a equipe possa realizar o atendimento. Certo. E você é responsável por coordenar toda essa estrutura que a gente tem aqui? Exatamente. O SAMU regional, ele é um sistema que funciona assim. O Ministério da Saúde verifica as cidades que têm interesse de ter o convênio, não consegue fazer um município sozinho, tem que ser mais de um município, fazer uma região. Então, Hortolândia e Sumaré se uniram, fizeram um convênio e eu sou coordenador regional. Tá? Eu faço coordenação do SAMU regional. Sumaré tem a coordenação própria da base e eu faço a responsabilidade do SAMU regional e da base aqui de Hortolândia. Beleza, vamos conhecer a central? Aqui essa sala é a Central de Regulação das Urgências, então todas as ligações vão cair aqui. A gente vai mostrar um pouquinho como é que funciona ali dentro, eu explico cada funcionário, o que faz, qual que é a função. Então vamos entrar lá para a gente conhecer o local que recebe as ligações, né, do SAMU. Sempre que você liga para o 192, ele cai aqui nessa sala, que eles vão atender a sua ligação e assim entender isso, né? Exato. A ligação vai cair aqui nos TARMs. O TARM, ele é o técnico auxiliar de regulação médica. Ele recebe a ligação, faz rapidamente uma pequena triagem e coleta os dados. O endereço, o local, se você souber o nome da vítima, e depois ele passa a ligação para o médico regulador. O médico regulador ele define o grau de prioridade, que é por cor, azul, amarelo verde, amarelo e vermelho. Claro, o vermelho é um caso mais grave, tem que sair imediatamente. Amarelo que inspira um maior cuidado. E verde, uma situação que pode esperar um pouco mais. Ele também define o tipo de ambulância, suporte avançado, que a gente chama de UTI móvel. Vai um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista. E suporte básico é um condutor socorrista e o técnico de enfermagem. O médico fazendo essa definição, ele passa a ficha lá para a Elaine, que ela é a operadora de frota. Então, ela determina qual ambulância que vai fazer, de qual cidade, qual está mais próxima, para que a gente consiga, via rádio, passar essa informação para a equipe que vai atender. Sumaré tem as equipes deles próprias, que atendem as ocorrências de lá, e Hortolândia também tem as nossas próprias ambulâncias. Em situações mais raras, a gente ter que atender conjuntamente, numa situação de mais vítimas, que daí depende de mais ambulâncias. Tá? Então, vocês podem ver aí, vamos mostrar para o pessoal, tem toda uma equipe para receber as ligações, tanto de Sumaré quanto de Hortolândia, porque isso é uma central regional. Aí você também explicou que se alguém liga aqui de Sumaré, lá em Sumaré vai ter um lugar com ambulâncias para atender as pessoas, é isso? Exatamente. A ligação do Sumaré cai aqui para fazer a triagem da ficha, mas o atendimento é feito por uma equipe que fica lá. E essa informação a gente passa pelo rádio para a equipe de lá fazer o atendimento. Certo. Aqui são média de 150 atendimentos por dia, né? Exatamente. A gente tem mais ligações, só que nem todas viram atendimento, tá? Tem ligação que entra aqui e não está no protocolo de fazer o atendimento. Então, em cerca de 150 atendimentos por dia, metade Hortolândia e metade Sumaré. Como que é para vocês trabalhar no SAMU, trabalhar no atendimento, tá sempre aí recebendo as ligações do pessoal? Para nós é uma rotina diária, né? Diária do trabalho. A ligação entra via 192, nós fazemos a triagem, preenchemos essa ficha, pegamos a informação, o endereço correto e depois passamos ao médico. Aí o médico vai fazer outra triagem para verificar qual tipo de ambulância vai mandar até o local para seu atendimento. Perfeito, é muito interessante ver como funciona, que é muito bem organizado, né, para que possa garantir assim o melhor atendimento possível para a população. Acontece muitos casos de trote, por exemplo, a pessoa liga aqui tentando fazer algum tipo de brincadeira?
Infelizmente ainda tem trotes, tá? No horário do almoço, no final do dia, que é horário de intervalo escolar, aumenta a incidência de trotes, mas também tem muitas situações de mau uso do serviço. A população liga e aumenta a situação do caso, não é uma situação real, eles aumentam um pouquinho a complexidade para tentar conseguir acelerar o atendimento. Isso é ruim, porque a gente pode liberar uma ambulância para uma situação que não é tão grave e do outro lado da cidade pode estar precisando realmente da ambulância numa situação realmente grave. Então a gente orienta a população a ensinar os filhos a não passar trote e também quando liga aqui, falar corretamente a informação, se está acontecendo a situação e qual o grau mesmo de gravidade de cada caso. A gente sabe que uma situação para o familiar é ruim, porque está com uma situação de emergência, mas ele tem que passar para o médico o que está acontecendo realmente. O médico não está vendo, então ele vai acreditar no que a família está passando de informações. Obviamente, os médicos com experiência, eles conseguem detectar se isso realmente é ou não, mas nem sempre dá para saber. Então, às vezes, ele tem que liberar uma ambulância na dúvida, chega no local, não é aquele caso mais grave. Isso compromete os outros munícipes que estão necessitando de ambulância naquele momento. Tem algum tipo de fila de espera ou é incomum? Não, é bastante. A gente abre bastante fichas, por isso que o médico tem que fazer uma triagem e determinar o grau de gravidade. Então fica com bastante fichas na mesa aguardando. Então a família liga aqui uma vez, liga duas, perguntando se vai mandar ou não. Mas, como eu falei, a gente tem 3 ambulâncias de porte básico. Então se as 3 estiverem na rua atendendo, vai ter que aguardar. A não ser que se caso vire mais grave, a gente tem que remanejar uma outra ambulância para fazer o atendimento. Mas geralmente tem uma fila grande de espera para os casos mais simples. Mas os casos graves a gente libera imediatamente, dentro da possibilidade, obviamente. E fazendo uma outra pergunta, num caso de acidente, por exemplo, que a pessoa sofreu em casa ou de carro, como que a pessoa deve agir até esperar a chegada do SAMU? Ela deve tentar mexer na pessoa, se for um acidente de carro, por exemplo, ou tentar de alguma forma melhorar a situação, ou ela deve ligar para o SAMU, esperar alguma orientação de vocês? Como que ela deve agir? Bom, é o seguinte, numa situação de emergência, o médico já vai orientar. Então, isso aqui é atropelado em tal rodovia. Então, ele vai orientar que você não tire o capacete, apenas observe se a vítima está respirando ou não, coleta as informações, porque pode acontecer um novo acidente, a vítima pode ser atropelada. Então, tem que ter todos esses cuidados. Agora, situações como uma parada cardíaca, o médico percebe que é uma parada cardíaca, ele orienta o familiar a começar a fazer a reanimação da forma que o paciente conseguir fazer em casa. Então, sempre o médico vai orientar o que fazer. Não põe a mão, faça isso, faça aquela outra situação, para que a gente consiga chegar no local e dar continuidade ao atendimento. Depois que eles recebem as ligações, o que acontece com a ficha? Como que vocês mandam para as ambulâncias? Como que é feito esse trabalho? Bom, depois que o médico define o grau de prioridade de ambulância, a ficha vem aqui para a controladora de frota, tá? Essa profissional, ela tem toda a logística do SAMU na mesa dela. Tem as 2 telas que são o GPS, onde está localizadas as ambulâncias. Ela define qual que é a viatura que vai atender pela localidade e pela especificidade da viatura. Se é de Hortolândia, Sumaré. Então, ela via rádio, ela faz o deslocamento da ambulância. Ela vê qual que está liberada, qual que está mais próxima. Ela determina a viatura e a viatura recebe o chamado e vai fazer o atendimento. E a ficha fica aqui na mesa. Por quê? Quando a equipe chega no local, ela tem que fazer a regulação, porque a equipe foi para um local para atender um determinado atendimento. Só ela chega lá, às vezes o caso não é mesmo aquilo, ou o caso é pior. Então ela chega no local, passa para o médico aqui, olha, doutor, realmente a situação é desta forma, daí o médico dá a conduta. Vai transportar para um hospital, para uma UPA, vai fazer algum procedimento no local ou não. Tem casos que é importante fazer algum procedimento, algum medicamento, alguma imobilização. Depois a equipe informa para o médico coloca o destino e volta a ficha para ela mandar a viatura para aquele destino. Então, toda a logística do SAMU, das ambulâncias, é feita por essa profissional. Então, ela fica com o rádio ligado, com o GPS ligado e com todas as fichas na mesa. Certo. Então, esse aparelhinho que tem aqui, ele serve para fazer a comunicação direto com as ambulâncias. É parecido com aqueles rádios que a Guarda Municipal e a Polícia Militar utilizam. É o mesmo sistema. Lá tem um sistema de rádio que faz as determinações de atendimento. Aqui é o mesmo sistema, tá? Esse rádio ela consegue conversar com o Sumaré, com Hortolândia, com algumas UPAs e com o hospital. Então vai mandar um caso grave para o hospital, ela já avisa que a ambulância está indo para o hospital se preparar. Então isso aqui é importante porque tem situações que o hospital tem que estar apto para receber aquele caso. Se tiver com uma situação, por exemplo, raio-x quebrado, então o hospital avisa a gente para a gente não mandar para lá, mandar para outro local. Então toda a parte operacional é feita nessa sala aqui, nessa mesa. Então é bem importante o trabalho dela, tem que ter atenção, é bem intenso, então ela tem que ficar de olho, ouvindo o que as ambulâncias estão fazendo. Às vezes tem alguma situação de ambulância se deparar no meio do caminho com um acidente. Então a ambulância avisa ela tem que abrir uma ficha dela, abre uma ficha e já manda a ambulância para o local para atender, porque aquela não vai poder parar, porque ela está transportando um caso mais grave, por exemplo. E as ambulâncias, elas ficam estacionadas aqui na central ou elas ficam andando? Como que funciona?
Elas ficam aqui na central, tá? Então elas ficam aqui na base, a gente tem as 4 ambulâncias aqui e as 2 motolâncias. Mas pode também de uma ambulância ter feito um transporte para um hospital e de lá ela já sair para um outro atendimento. Ela vai visualizar no GPS e vai perceber assim, que o acidente que entrou, começar a chamar a ambulância que já está lá próximo e não a que está aqui na base. Então toda essa logística é ela que faz, verificando sempre o tempo-resposta. Qual que é a viatura que vai conseguir atender aquele chamado o mais rápido possível. Entendi. E se acontecer, por exemplo, um acidente de trânsito, a pessoa ela deve ligar somente para o SAMU ou ela deve ligar para a Polícia Militar, Guarda Municipal, para que eles possam ali isolar a área e fazer todo o controle? Via de regra, liga para o SAMU primeiro, mas pode acontecer das 3 linhas estarem ocupadas. Então, se ela ligar para o bombeiro, para a guarda ou para a polícia militar, eles acabam comunicando a gente. Tem uma interface que a gente consegue falar um com o outro. Então, ela avisa o bombeiro, avisa a polícia militar, eles comunicam a gente que está tendo essa ocorrência. Tá? E a gente também sempre pede muito apoio. Por exemplo, situação de vítima presa nas ferragens. Então, não dá para o SAMU fazer sozinho. Então, faz o SAMU e os bombeiros. Então, sempre trabalho sincronizado. Vítimas de violência. Não dá para o SAMU ir sozinho para o local. O agressor pode estar lá ainda. Então, a gente pede apoio da guarda ou dos bombeiros. Então é um trabalho em conjunto. Também tem uma questão importante que a gente é margeados por rodovia. Tem a rodovia Anguera, Bandeirantes e tem a SP-101. Então a gente acaba atendendo bastante ocorrências na rodovia, porque só a ambulância da rodovia, da concessionária, não consegue atender as demandas, ainda mais em casos mais graves. Então a gente acaba atendendo rodovia também. Então a gente acaba tendo no município esse atendimento mais aumentado, porque tem a linha de trem, que tem acidentes, e tem as rodovias, que tem uma demanda bastante de atendimentos. E são geralmente os casos mais graves por conta da velocidade que os veículos trafegam nas rodovias. 44, QRA Gustavo Henrique Rodrigues. Gustavo Henrique Rodrigues, 4 anos. Transferência da UPA Rosolém para o Covas, aos cuidados da doutora Sara, pediatra. Um TCE, código amarelo, QCL. Ficou interessado em saber como que funcionam as ambulâncias do SAMU e como que é o trabalho dos socorristas? Então assista a segunda reportagem aqui no nosso canal do YouTube.